Olá, eu hoje vou conversar com Raul de Oliveira sobre mudanças globais. As mudanças globais não se resumem à mudança climática, há outras mudanças que afetam muito a nossa vida e que tem a ver, inclusive, com a nossa vida cotidiana, não é, Raul? Sim, sim. Elas dialogam, a gente tem vários outros exemplos de mudança, né? Hoje, por exemplo, a gente vive numa esfera química, né, de compostos que a gente usa no nosso dia a dia, tipo um frasco de shampoo tem 30, 40 compostos, uma maquiagem tem mais sei lá quantos, e isso tudo é uma mudança bastante recente na nossa sociedade, né, que está ligada também à lógica do consumo, que está ligada também a uma série de atividades que a gente chama de atividades antrópicas, né, relacionadas ao homem. E elas dialogam com as mudanças globais, então, por exemplo, o uso, né, dos veículos automotores hoje em dia, né, emissão de gases de efeito estufa, né, por indústrias, etc., estão conectados, mas não são os únicos, né? A gente tem impactos muito maiores na sociedade. Eu sou especialista principalmente na parte ambiental, mas são, sim, mudanças, né, bastante abrangentes. No nosso dia a dia, né, desde o escovar os dentes, né, onde você tem ali no creme dental um composto que atua sobre bactérias, outro composto que é para clarear o dente, outro composto para dar aquela espuma. Todo mundo gosta de muita coisa com espuma, né? Você vai lavar o cabelo, se tiver mais espuma, melhor. Tudo isso são químicos e são moléculas, são elementos que não estavam nesse planeta antes, muitos deles são artificiais. E aí é como se a gente inserisse uma substância estranha no nosso corpo. O corpo ele vai reagir, ele vai ter febre, a depender da dose, né, da quantidade que você tem contato, ele vai ter uma reação. A mesma coisa no nosso planeta. Nosso planeta está recebendo corantes, cores novas, moléculas novas com efeitos diversos. Então, assim, é um grande universo aí que permeia nosso dia a dia. Por exemplo, a pílula anticoncepcional, né, quando ela é ingerida pela mulher, né, que está ali, vem resolver um outro problema, que é a questão do controle de natalidade, planejamento familiar, etc., ela, ao ser ingerida, ela passa pelo corpo da mulher, né, e ela vai para a estação de tratamento de esgoto, né, quando se tem esgoto, porque no Brasil a gente tem um problema grave de saneamento também. Quando ela chega no rio, o peixe que tem contato com aquela molécula que é preservada, porque ela tem uma pequena modificação química que deixa ela mais estável, porque, assim, hormônios todos nós temos, né? O homem tem esse estradiol, que é o nome dessa molécula, num nível bastante baixo, a mulher tem num nível mais elevado, e com essa pílula aumenta mais ainda. Então, isso tudo, os naturais e os sintéticos vão para o meio ambiente, e lá o peixinho que estava lá, o peixe macho, ele vira fêmea, no rio. Imagina. Então, assim, isso é a primeira vez que foi observado, assim, num estudo mais abrangente, né, fazendo esse link de causa e efeito, foi na Inglaterra, né? Na Inglaterra tem vários estudos no Rio Thames, etc. E aqui no Brasil a gente vê, então, um peixe que era para ser macho, ali naquele ambiente, tem características na sua gônada, no seu aparelho reprodutor, de fêmea. E aí são vários exemplos, assim. Tem caranguejo que sai no horário errado do dia porque está em contato com antidepressivo. Tem esses abutres no Paquistão e na Índia. Lá tem bastante gado e ele tem uma lógica diferente, né, da nossa aqui. Lá é um animal sagrado, né? Tem outra concepção. E quando aquela carcaça morre, e geralmente eles tratam muito para evitar sofrimento, etc., desses animais, tratam com diclofenac, que é aquele composto que a gente passa no futebol quando machuca, quando dá aquela contusão. Então, aquele composto que está ali dentro, a gente chama de diclofenaco, ele fica no tecido, né, que está ali em decomposição desse animal. Quando esses abutres comem essa carne, morrem misteriosamente, porque eles são super sensíveis a esse composto. Agora, quem vai pensar nisso? Quem é que vai colocar uma coisa que era para uma pancada que você leva na perna e pensa que vai matar a população de abutres de uma região que entrou em declínio, que o biólogo, né, eu sou biólogo de formação, a gente vai para o campo, começa a ver aquilo e vai, né, puxando esse fio e vendo da onde vem esses problemas, né? Eu vi uma crônica de um biólogo americano também, que faz consultoria ambiental, e ele foi chamado para descobrir por que os coiotes estavam morrendo, né? E ele descobriu que é porque eles botavam veneno para os ratos iam para o deserto, o coiote comia o rato, ingeria o veneno e morria, né? Então você vai criando uma cadeia completamente, inconscientemente, uma cadeia de problemas, né? No caso, por exemplo, nesses casos que você falou, do caranguejo, do peixe, isso produz uma mudança radical na cadeia reprodutiva das espécies, né?
É gravíssimo, sério. A crise ambiental hoje ela é alarmante, né? Assim, hoje a gente olha para vários aspectos relacionados ao meio ambiente, né? Seja da degradação dos ecossistemas, fragmentação de ecossistemas, a pesca, sobrepesca, né? Então os estoques pesqueiros cada vez menores. Então, assim, nem terra firme, nem alto mar, tudo isso passa por uma série de problemas. A gente tem um estudo que eu gosto muito, que ele vai tentando definir quais são esses limites planetários, onde é que a gente já deu um passo além da linha, onde é que a gente já exagerou e se isso tem retorno, né? Se a gente consegue, por exemplo, a emissão de CO2, as previsões que estão lá, né, num painel, né, de vários governos que se juntaram para falar sobre isso, o IPCC, eles falam que demora 1000 anos para alguns processos que a gente desencadeou, eles voltarem ao que era hoje. Bom, eu acredito que o mundo seja dinâmico, né, e que a gente é mudança mesmo, a gente está sempre em mudança, é um processo a qual a natureza foi, né, que se cria e se transforma dessa forma, né? Mas como é hoje, a gente faz isso de uma velocidade muito grande. Então, assim, esses peixes, eles, em prazo de uma década, um peixe que era hábito, né, de ser pescado, seja pesca recreativa, esportiva, seja também como fonte de alimento, assim, diferentes serviços, né, que esse ecossistema presta para a gente, eles aparecem do nada. E aí isso é muito grave, porque você não tem um tempo, então, para o ecossistema poder responder e poder, de certa forma, criar mecanismos de compensar. E aí, se esse peixe desaparece, não é só ele que desaparece. O outro organismo, né, a ave, né, as garças, né, essas aves que a gente conhece que se alimentam desse peixe também desaparecem. E aí cria um efeito em cascata, que é como se você derrubasse um dominó aqui nessa ponta, só que não é uma filinha de dominó, ela vai ampliando. E aí a gente tem, geralmente, alguns problemas graves associados, né? Acho que o mais recente e que teve que ter medidas bastante energéticas foi o das abelhas, né? Então, tem uma lógica de desenvolvimento, né, de agrotóxicos no último século. Teve, né, alguns alertas aí, Rachel Carson, que era uma pesquisadora americana, apontou alguns problemas relacionados Ela é uma das precursoras do ambientalismo contemporâneo, né? Eu sou muito orgulhoso de falar que a ciência que eu estudo hoje, que é a eco, né, que vem da ecologia, toxicologia, que é o que estuda esses compostos, esses químicos, a ecotoxicologia foi fundada por uma mulher. E a Rachel Carson, ela trouxe, então, assim, abriu esse portal, digamos, e ela começou a acompanhar o desenvolvimento desses agrotóxicos com um viés ambiental, e a gente vê hoje um novo grupo que era a solução para substituir outro grupo que é bastante neurotóxico, que foi desenvolvido no contexto de pós-guerra. Então, você tem os primeiros ali na época da Rachel Carson, você tem esses do pós-guerra, e vem um agora que é melhor, né? Assim, mais seguro, aqueles efeitos principalmente sobre os trabalhadores, né? E aí, esses novos agora estavam matando as abelhas. Então, assim, você tem mortalidade gigantesca de abelha, prejuízos enormes associados à agricultura, prejuízos ambientais enormes, né? Mexe diretamente assim, no sistema econômico estabelecido e não sabia por quê, vai investigar mais uma vez aquela molécula que a gente não vê no nosso dia a dia, que a gente não vê nos nossos hábitos, né? Que a sociedade construiu, era ela, né? A gente chama de neonicotinoides, é um grupo razoável, tem alguns dessa família, e que hoje, inclusive, o IBAMA já regulamenta, já lançou um manual e tem lá tudo descrito de como se registra um composto desse hoje no Brasil, porque você pode registrar e causar, né, prejuízos enormes, assim. Porque as pessoas não se dão conta, né, Raul, quando elas ouvem falar sobre a grande extinção de biodiversidade que a gente está vivendo, né, a sexta grande extinção, elas, em geral, pensam como acabaram os dinossauros, né? Um meteoro gigante caiu na Terra, congelou, etc. e tal. Elas não se dão conta que é o nosso comportamento do dia a dia que contribui hoje decisivamente para essa extinção de espécies, né? Eu penso muito nisso, e quando você fala que as pessoas não se dão conta, quando a gente está no meio da confusão ali, as coisas todas acontecendo, a gente sendo bombardeado por muitas notícias, muitas coisas, eu acho que a gente também perde a capacidade de distanciamento e de crítica, de enxergar e de sentir as coisas. Isso no Brasil é muito grave, porque o Brasil é um país muito diverso, né? Então, assim, por exemplo, eu atuo na Unicamp, atuo em alguns projetos no noroeste de Minas, na trijunção, né? Bahia,
Goiás e Minas Gerais, né? Que é um território ainda que tem algum cerrado de pé, né? E aí quando eu vou de carro, né? Tava voltando de lá esses dias, aí você vê bastante mata ainda em pé, muita fronteira agrícola já dialogando, né? Então, assim, uma nova concepção de desenvolvimento dialogando ali com aquela mata que está de pé. E você vai vindo em direção aqui ao sudeste, né? Para chegar em São Paulo, chegar cá para o sudeste, cana-de-açúcar, 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 cana-de-açúcar. Então, assim, o meu medo, Sérgio, eu tô com 31. Eu sou bastante novo, assim, eu tenho colegas de trabalho com 60, com o dobro da idade que a gente dialoga, a gente conversa muito, e tem também a geração nova que está chegando, que também é uma porta de diálogo bastante interessante. Eu acho que falta a criação, a concepção de um modelo ambiental e de uma ideia de meio ambiente para nós no Brasil. Então, assim, eu nem sei se as pessoas entendem o quão raro é esse momento que a gente está vivendo e quão, eu diria, grave, mas eu também sou cientista, né? Eu admito que eu também acho excepcional. Assim, esse momento, a gente está vivendo um momento de exceção na história de milhares de anos. Não é um cometa Halley que passa a cada 80 anos, nem é uma virada do ano que é, né, a cada 365 dias. Nós somos os seres humanos que estamos presenciando um evento gravíssimo. De grande magnitude, que acontece de forma milenar, né? E que nós estamos imersos nele, né? E essa transição nos faz parte do processo e parte do problema, né? Por outro lado, há uma certa dificuldade das pessoas também de entenderem perfeitamente como é que se dá esse processo, né? Quer dizer, há uma dificuldade sociológica e comportamental, até psicológica, da pessoa se dar conta de que o que ela faz tem consequências que vão além dela, né? Você não acha que tem também uma dificuldade de diálogo entre a ciência e a sociedade? Uma das maiores certezas é essa. Existe um muro, né, entre o conhecimento científico, né, e a sociedade, né? Desde que eu entrei na universidade, pela primeira vez, assim, que eu pisei na universidade, eu ouço essa discussão, né? E eu estudei na Universidade de Brasília, ela foi fundada por Darcy Ribeiro e ele, né, lá na década de 60, de 50, já pautava isso. Então, não é um problema de hoje. Eu estou muito convencido da necessidade de invenção, né? A gente precisa inventar o novo. A gente precisa inventar esse modelo, então, de elaboração do conhecimento novo e diferente do que a gente tem essa concepção atual. Eu faço uma pesquisa que depois isso vira um artigo, geralmente em outra língua estrangeira, assim, a maioria das vezes em inglês. Às vezes eu mesmo, para ter acesso a um artigo meu, tenho que pagar $30. Então, assim, é um sistema, obviamente, fechado. Eu acho que a gente tem que começar a elaborar o conhecimento de outra forma. A gente precisa entender o nosso jeito de educar e de construir o conhecimento. O conhecimento é uma construção. E a gente tem que construir ele de outra forma. Tem que construir ele a partir das nossas origens, que é muito diverso. Eu acho que tem muita potência aí, né? Toda a diversidade que a gente tem do negro, do índio, do branco, né? Tipo, você vai para Porto Alegre e depois eu volto para Goiás, que é da onde minha família parece que eu estou em outro país, assim. Tem que colocar esse pessoal para dentro. Para dentro não é, tipo, a vaga para a universidade, não é isso, mas é para dentro na construção e na elaboração do conhecimento. Democratizar o conhecimento, né? Fazer com que ele seja mais acessível e que todos possam participar dele e usá-lo para seu próprio benefício, inclusive, né? E do benefício da sociedade. Raul, muito obrigado. Obrigado, eu. Se você gostou desse episódio, quer revê-lo ou ver outro episódio da série Entrevista, acesse o Futura Play. Eu volto depois.